Olá, meus irmãos, graça e paz. Espero que vocês estejam bem, no nome do Senhor Jesus, guardados e protegidos por Ele e baseado, assim, tendo um fundamento sólido na sua palavra, no nome do Senhor Jesus. Eu fiz aí a proposta de estarmos lendo, a carta de Tito, uma carta bem interessante, e quero, então, a partir dessa semana, podermos aí compartilhar alguns devocionais, algumas questões, para incentivar os irmãos a continuar lendo esta carta, e aí não só lendo, mas também meditando e tirando ensinamento para o seu dia a dia, tirando ensinamento para os nossos dia a dia, como irmãos, como crentes, como igreja do Senhor Jesus. E hoje eu quero compartilhar nesse momento os primeiros versículos desta carta, que é do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar aos eleitos de Deus a fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Começamos então a pensar nessa carta um pouco na introdução dela. É importante a gente olhar toda a carta e depois voltar na introdução e pensar por que Paulo iniciou assim. Porque se nós pensarmos, a carta poderia ter começado assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, ponto. A Tito, já pulasse lá por versículo 4, a Tito, o verdadeiro, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Até essa ideia de fé comum, a gente pode pensar. Então a gente já vê que quando Paulo inicia essa carta, nesses primeiros 4 versículos, ele já está deixando a deixa do que ele quer falar com Tito, do que ele quer falar com a igreja, do que ele quer direcionar àqueles irmãos. Então percebemos que a primeira coisa que Paulo gasta tempo, que o Paulo entende que é importante fazer, é se apresentar. Como assim se apresentar, meus irmãos? Paulo já era conhecido, mas de tudo aquilo que ele ia falar, ele está trazendo algumas situações. Ele está trazendo quem ele é, então ele primeiro se identifica, mostra quem ele é. Então a primeira coisa que ele faz é isso: olha, eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e aí ele coloca aqui, para o que ele, por quê, Ou para que ele é apóstolo? Para que ele é servo? É uma coisa que já precisamos começar a pensar. Por que somos? Para que somos? Para que somos crentes? Para que estamos na igreja? Qual é o motivo? Ele diz, ele tinha um objetivo, ele está deixando claro para Tito e para aqueles irmãos que ele tinha, como apóstolo de Jesus, como crente, como um cristão, ele tinha um objetivo, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito. Irmãos, isso nós não podemos perder de vista, que como servos do Senhor, nós temos uma missão. Ele deixa claro então para Tito qual era a missão. Ele diz: para levar aos eleitos de Deus a fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Então ele diz: olha, esse é o meu objetivo, de levar, de trazer realmente essa verdade e conduz à piedade. E ele vai colocar no versículo 2, a fé e conhecimento. Aonde está baseado tudo isso? Ele coloca que se fundamentam na esperança da vida eterna. Paulo vai tratar alguma coisa com Tito. Paulo vai ministrar algumas coisas a Tito, a qual Tito precisava fazer ali na igreja de Creta. E a questão que ele coloca é isso: mas aquilo que eu vou ensinar, aquilo que nós iremos ensinar, Tito, aquilo que eu quero te ensinar e aquilo que eu quero que você ensine aos outros, precisa ter um fundamento. E o fundamento é o quê? O fundamento, sim, é a palavra. E essa palavra está baseada aqui na esperança da vida eterna. E percebe que quando chegar lá no capítulo 3, Paulo traz essa ideia da esperança novamente. Paulo traz essa ideia de que nós vivemos hoje não por aquilo que nós estamos vendo hoje, não por aquilo que podemos até acreditar no exato momento, naquilo que de repente é relativo. Existe o relativo, que é agora, e existe o absoluto. E ele está trazendo Tito a ideia do que é absoluto. E o absoluto é a vida eterna. E onde ele vai dizer que no devido tempo, versículo 10, no devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação confiada
a mim confiada por ordem de Deus. E ele diz ainda no finalzinho do versículo 2, de Deus que não pode mentir. Os irmãos leram a carta e viram que os irmãos de Creta, não os irmãos, né? Os habitantes de Creta que moravam naquela ilha, eles eram conhecidos como mentirosos, preguiçosos, né? Era chamado como... a gente usa muito, a gente brinca às vezes como cretino, mas não era cretenses. Né? Seus cretenses, quando falava algo cretenses, era uma ofensa, porque estava chamando eles de preguiçosos, mentirosos. Então, ele está trazendo isso e falando assim, olha, você está vivendo no meio de pessoas que mentem. Mas agora eu estou falando de um Deus que não mente. De um Deus que não mente. Então, Paulo inicia a carta de tudo aquilo que ele vai tratar, se apresentando, se identificando. Eu não sou somente Paulo. Eu não sou isso. Eu sou um servo. Por que eu sou um servo? Para que eu sou servo? Para anunciar aquilo que Deus tem, para levar aqueles a qual Deus tem chamado, aquele a qual Deus tem nos levado, né, o conhecimento da verdade que conduz à piedade. Às vezes falta muito piedade, não é por causa do nosso coração, às vezes por falta um pouquinho de conhecimento, por parar e meditar na palavra do Senhor. E então Paulo está trazendo isso, e no finalzinho aqui dessa primeira parte ele está dizendo a você, Tito, meu filho, em nossa fé comum. Percebe? Paulo tinha plena convicção daquilo que ele estava fazendo. E agora ele queria que Tito também tivesse essa consciência. Ele tinha convicção, gostaria que Tito tivesse essa consciência e que ele conscientizasse o povo ali da ilha de Creta, principalmente os irmãos, principalmente a igreja, porque se nós lermos toda a carta e analisarmos, nós vamos ver que Paulo ele vai tratar muito a ideia de que a igreja possa ser um agente de transformação no meio da comunidade. Que a igreja está ali não simplesmente como um adereço, não simplesmente como algo, não, ela está ali para fazer a diferença, para realmente transformar, mas essa transformação, Paulo está dizendo que não é confrontando as pessoas, não é criticando as pessoas, não é humilhando as pessoas, mas é vivendo o conhecimento de Cristo, é realmente pautado por aquilo a qual Deus tem nos ensinado a cada dia. Por isso que ele vai falar muito a questão de liderança, uma liderança ousada, uma liderança sólida, uma liderança comprometida. Mas, irmãos, uma liderança, e a gente vê muito isso aqui na carta, uma liderança sólida, uma liderança confiável, ela surge de uma igreja confiável, de uma igreja sólida, de uma igreja que se pauta pela palavra. E esse precisa ser o nosso desejo. Então eu gostaria que, nessa primeira parte, nós pudéssemos nos identificar. Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Para quê? Para que estamos na igreja? Para que servimos ao Senhor? A salvação nós já temos, o Senhor já garantiu. O que Ele quer conosco agora? Que nós possamos buscar isso a cada dia. E realmente, na nossa cidade, no nosso bairro, onde quer que possamos estar trabalhando, o Senhor possa nos usar como um agente de transformação. Que Deus abençoe teu coração, fique com Deus e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.